O nome mesmo é Rômulo de Araújo Primo, mas eu gosto de falar Rômulo Araújo muito por conta do meu avô. Que aí tem uma pegada que eu só conheci, não conheci ele pessoalmente, mas ele teve uma pegada bem massa, assim, de história, assim, que eu fui conhecer depois e que eu falei, pô, meu nome é por conta dele, de um tio meu que era Rômulo também. E aí eu falei, não, Rômulo Araújo, era todo mundo Rômulo Araújo e é Rômulo Araújo. Então hoje eu moro em Guriri, na ilha de Guriri, já há algum tempo, né? Tem 11, desde 2011 eu moro em Guriri, agosto de 2011. Cheguei acho que no dia 1º de agosto de 2011 na ilha. E fui para estudar, né? Fui para estudar, já conhecia Guriri desde 2005, mas 2011 que eu fui morar mesmo. Eu aterrissei lá para ficar. É, socioambiental, né? É porque hoje em dia o ambiental tiveram algumas apropriações dentro da palavra ambiental que pega um pouco de um contexto mais ambientalista, talvez, ou algo mais tirando um pouco a sociedade do meio ambiente, né? Fica um negócio. Aí tem agora essa onda de socioambiental, mas é isso, o trabalho é meio que uma escadinha, assim, né, que eu fui chegar nessa área ambiental, vamos dizer, socioambiental, assim, em Guriri, que tem muito desse contexto de ir para São Mateus, assim, de mudar para Guriri, no sentido meio que eu fui para fazer biologia na UFES e que não era um curso que eu achei que eu ia fazer um dia. E meio que eu saí de um outro curso em Colatina, que era saneamento ambiental, e aí tive que voltar para Vitória, onde eu passei boa parte da minha infância, onde eu cresci mesmo. E enfim, aí passei lá para Guriri, para São Mateus, para licenciatura em biologia. E não tinha nada pensando nunca tinha imaginado que ia fazer biologia, principalmente licenciatura, pelo processo, por uma questão de meio que eu vinha de um curso de agropecuária no IF Santa Teresa, no Barracão, lá na agrotécnica. E aí fui para saneamento ambiental em Colatina. Nesse percurso nenhum eu terminei. Tipo, agropecuária, passei para agronomia também no Barracão, quando saiu de escola agrotécnica federal e virou IFES. Não fiz agronomia por questões de comprovação também, eu tinha ainda umas questões de ensino médio. E aí depois eu passei para saneamento ambiental em Colatina. E aí não me adaptei, tive que voltar para Vitória, problemas de família, e fui no meio do ano passei no vestibular de inverno, passei para biologia, licenciatura lá. Nesse contexto todo, meio que urbana ainda, né, com uma outra pegada, já tinha uma pegada mais comunidade, voltado lá em Vitória, comunidade de samba, algumas comunidades pesqueiras, mas mais no contexto de festejos religiosos, né, relacionado a São Pedro, festa de São Pedro, relacionado ao Congo, questões tanto de La Velha, Serra e Vitória. E aí, enfim, chego em Guriri nesse fazer biologia para morar num camping, num material de construção, que era um camping, um material de construção, num lugar que até então era isolado, dentro de Guriri, e fui me ambientalizando ali, né? Cheguei meio que com uma mochila, um travesseiro e um cobertor, já para sentar, deitar em qualquer canto lá. Lógico, facilitou porque tinha uma tia minha de consideração, a Damiana, que ela e o sócio dela tem essa estrutura lá. E aí fui ficando, e aí vem todo o histórico até chegar onde de fato hoje é a área, assim, né? Mas que tudo isso é o contexto da área, e foi o que me motivou a estar onde eu acredito, enfim, onde eu estou hoje, assim, de conhecimento, tudo. Então, primeiro, né, aí, né, pegando esse contexto, né, da época de Vitória, questão cultural, porque, né, o meio ambiente aqui, que para mim é um pouco diferente do meio ambiente urbano, né, da capital, mas que não tem essa relação tão cultural assim, né, porque já é um ambiente urbano que a cultura lá é dita mesmo pelos festejos, alguma coisa.
do tipo, e que em São Mateus já é diferente. A cultura e o meio ambiente é juntas ali, né? Estão num contexto só. E aí quando eu cheguei em Guriri, o primeiro trabalho que eu tive, mesmo assim, foi trabalhar nesse material de construção, que a princípio o pessoal não queria que eu trabalhasse lá, porque fazendo faculdade, trabalhar em material de construção, e aí eles queriam, não, minha tia e o sócio, não, então você trabalha aqui na parte administrativa. E eu já tinha feito amizade com os peão, vamos botar assim, com a galera massa ali, dos nativos dali que trabalhavam lá também. E, cara, eu comecei, falei, não, me dá aí que eu vou dirigir esse caminhão velho aí, vou pegar o cimento na cabeça e vou trabalhar nesse sentido. Parece muito fora do meio ambiente isso, né? Mas não é o ambiente dali, da localidade ali, né? Da comunidade. E aí eu fui trabalhar nesse material de construção, e que foi o pontapé mesmo para eu conhecer de fato o meio ambiente da ilha de Guriri. Que foi quando a gente saía para fazer entrega em Barra Nova, por exemplo, ou na Meleiras, em Barreiras, que ia de caminhão, e no trajeto a gente ia conversando com todo mundo, porque os nativos, todo mundo se conversam ali, com os pescadores, com o agricultor, né, os pequenos agricultores ali, os catadores de caranguejo, marisqueiros, e era muito doido porque a gente fazia a entrega, e toda vez que a gente ia nesses lugares, a recepção é muito grande, muito massa, e saía de lá, tipo, já tomando uma cachaçinha com eles, já marcando um churrasco do final de semana, caranguejada, a muqueca, e voltava nesse mesmo sentido. Todo mundo ia parando a gente, ou para fazer pedido, material de construção, ou para ver como tá as coisas, não sei o quê, para perguntar, para rever os amigos. E eu era novo, fui me ambientalizando na comunidade dessa forma, e que virou rotina. Minha rotina era essa, assim, era de estar ali, fazer questão de ir para estar junto com o pessoal, até que comecei a ir sozinho não ia mais como material de construção, ia como amigo, como visitante, ia se achegando, né? Eu fui me achegando aos lugares e fui entendendo todo esse processo que chegou até hoje, mas começou com um pacote de cimento na cabeça, jogando cimento na área do pescador ali para fazer um telhadinho, para fazer alguma coisa, e perguntando sobre aquela rede que estava pendurada no pé de mato, sobre aquela pulsar que estava ali no canto, aquele coco que ele estava descascando para botar na armadilha e pegar um camarão. E aí eu ia perguntando e às vezes deixava o cimento de lado e ia para essa área para perguntar mesmo, porque era uma coisa que me chamava muita atenção, é uma parada muito forte, assim, que aí envolve a questão do meio ambiente e da cultura, assim, era a cultura deles dentro do meio ambiente, de fato é isso, é tudo junto. E aí fui caminhando, né, a princípio era Barra Nova, né, desde o ranchinho ali, Azeite, Tábuas, Barra Nova, até aí Meleiras, Vasquinho, Meleiras, Barreiras, Cairu, Marrocos, Pontal do Sul. E aí depois eu comecei a atravessar fronteiras, né? Já fui passando o Rio, já fui região do Nativo, já fui região da Ferrugem, Campo Grande, Barra Nova Sul, enfim, Conceição da Barra, ali a Vila dos Pescadores, Santa Amaro. E aí fui criando esse vínculo que me deu a oportunidade, aí eu como estava dentro da faculdade, deu oportunidade para entender o processo acadêmico junto com o processo prático ali, relacionado a esse meio ambiente, assim, né? Como o curso era licenciatura em biologia, tinha a parte pedagógica, que era com os professores, uma galera muito boa, que passava a biologia não só como esse ambientalismo mesmo, sabe? Não joga lixo no chão, vamos proteger a árvorezinha, não, massa, beleza, mas tá aí, e o ser humano, e a parte viva também, né, que também está ali, que está do lado da árvore, que ajudou a esse processo de conservação mesmo do ambiente, né? Cadê eles? Nunca vai ser, né, que o contexto da biologia bacharel é o bicho, né? Nós somos bichos também, mas é a árvore, é o peixe, é o negócio, mas não vê o ambiente como um todo com essas comunidades. E aí dentro da universidade fui também matutando isso, comecei a trabalhar com molusco, na caracol e lesma terrestre, e que quando eu ia para o mato para fazer as pesquisas, a primeira coisa que eu fazia
ao contrário da maioria dos estudantes e dos professores, que eram ligados ao bacharel, era ir para a árvore, ir para o mato, ir para não sei o que, procurar o caracol. Eu procurava uma casinha e conversar com o mateiro, que aí do mateiro ele já me falava onde tinha, e ele já ia contando as histórias, e que de fato eu batia naquela árvore onde estava aquela espécie, assim, aquele bicho, aquela lesma, aquele caracol, enfim. Ou então ele me mostrava, ó, tal hora você vai na mata, você vai ver os macacos, eles vão começar a tacar um monte de coisa em vocês, e pode olhar porque eles vão tacar concha também, desde as maiores às menores. E disso foi e mudou um pouco a percepção da galera que matava o dia todo para achar um ou outro bicho, catalogar, o que for, né? Que no final das contas eu nem estava mais preocupado com isso. Queria entender o conhecimento queria saber, queria dialogar, queria conversar com o conhecimento do mateiro ali, do cara. E isso se replicou quando eu comecei a trabalhar com peixe. Que aí sim eu fui para a área que eu estava ambientalizado fora da universidade, que era a área pesqueira, a área comunidade pesqueira, galera do caranguejo, do mangue, né, do rio, do mar, todo esse ambiente que é Guriri, que proporciona isso pra caralho, que é foda pra peste. E é isso, aí eu cheguei nesse contexto que mudando, inclusive, tendo alguns embates, inclusive com a galera que já tocava um projeto, era trabalhar com peixe ameaçado de extinção, que via uma troca de um trabalho, um vínculo empregatício da comunidade com o projeto, que era meio que uma troca, você me dá o peixe, eu te dou um litro de leite. E tipo, isso é ridículo, é meio que você, né, não é um troço, não é uma escravidão, uma coisa, sei lá, é tenso, é foda, assim, pra não falar outra coisa. E que nunca escutava a comunidade, nunca tomava um café com o pescador, com a pescadora, na época era uma pescadora que ajudava a gente pra caramba, e que não entendia o conhecimento dela. O que a gente fez em um ano, eles não tinham conseguido fazer em 3, porque achavam que conhecia o rio, conhecia o mangue, pegava as armadilhas para esse peixe e jogava, nós vamos botar a armadilha aqui e você, pescador, vai vigiar essa armadilha aqui. Não é para tirar daqui, tem que ser aqui, é aqui que tem um peixe, é aqui que vai pegar, e que nunca pegava. E quando a gente começou a conversar com a pescadora, com a dona Andelma, ela, meu filho, cara, ali já peguei peixe ali, já peguei ele ali, tem um mero grande ali, tem um mero gigante ali. Eu vejo, ele já tentou virar minha canoa, que aí já vai contextualizando a interação da pesca, da atividade ali com o peixe. Então, se tem mero grande, vai ter os filhotes em tal lugar, porque ele protege, ele é um peixe que protege o ninho, os filhotes ficam próximos ali, porque ele protege, é um peixe imponente, ele é o rei daqui, enfim. Tudo isso, e que quando a gente chegou e começou a ouvir e botar isso em prática, foi a revolução, inclusive no quesito de dados científicos. Assim. A gente, né, nessa brincadeira toda, que para nós o estudo era esse, não para o projeto talvez, né, a gente conseguiu encaixar isso no projeto depois, mais tarde, mas que para nós o que era valioso era esse conhecimento, porque nos levava ao objetivo do projeto. Mas o contexto é rico demais. Não adianta eu pegar uma linha, vou seguir até ali, tá pronto aqui, toma aqui, paguei para você, consegui, pronto, ó, sou um ambientalista, estou protegendo um peixe ameaçado de extinção, ou tartaruga também, que acontece muito isso, que é uma meleca. A gente fazia recapturas de peixe por estar ouvindo a comunidade que nasceu ali em cima de um bote e que vive ali, que tem todo o conhecimento e que valoriza aquilo e que indica que aquilo é um ambiente saudável, um ambiente bom, um ambiente que está protegido. Tirando essa comunidade, acabou também o ambiente, mas não adianta tirar a comunidade e tratar só o ambiente achando que é separado, que vai acabar. Todos os lugares urbanos, principalmente que ocorre isso, acaba. E aí leva a cultura junto, que aí eles voltam com a cultura em meio que uma proposta que é boa, mas que não vai tratar a raiz, porque a raiz já arrancaram a raiz com tudo, você vai voltar como, né, trazendo memórias, tudo que é importante, mas que chega um pouco tarde, né? O bom é quando é isso, como a Ilha de Guriri ainda proporciona para nós, é pegar a raiz ali ainda e lutar para manter aquilo ali. Eu não sou de lá, não sou nativo dali, mas
tem todo um processo para você se sentir do lugar, né? Pertencer ao lugar. E não é você que escolhe, né? Quem escolhe é o lugar que mostra para você, não, você pertence a esse lugar. Então, Guriri eu já começo, depois de 10 anos que eu comecei a sentir isso mesmo, assim, na pele, muda a energia, muda a relação que você tem com a própria comunidade. Mas é um processo demorado. Que tem várias vezes você acha que... Posso estar até enganado agora, porque várias vezes eu achei que estava eu tinha sido de fato aceito pelo ambiente, pela comunidade. Isso é muito doido, assim. E aí foi esse processo, assim, a gente conseguiu alguns dados mesmo, a gente conseguiu... E que muito desse conhecimento a gente não levava para o projeto, porque não era propósito do projeto, mas a gente levava para outros espaços que precisavam, inclusive para a própria comunidade, para os jovens, para os malucos, né, para os menininhos, para tudo, para as escolas, que era onde esse conhecimento tem valor, de fato. É onde esse conhecimento é estudado, é vivido, assim, e que traz um sentimento de força para a comunidade, traz uma força para a comunidade manter esse vínculo, assim. E isso vi muito na ilha de Guriri, no caso, lá nas Barreiras, lá no Cairu. Esse contexto é muito forte, né, com todos os problemas, e são os mais discriminados, onde eles tentam de todas as formas criminalizar e também largar a Deus dará, assim, sem investimento nenhum. Não é investimento, desses investimentos ridículos de porto, de indústria, né, não, é investimento em conhecimento mesmo, valorização, né, nesse processo que hoje cada vez mais está difícil, né, não tem mais esse processo, assim. Mas é isso, aí foi nesse caminho, assim. Aí eu fui unindo um pouco a universidade com a comunidade, porque a universidade é muito boa, mas o problema é que na maioria das vezes é na teoria, né? Quando você pega a teoria, você tem um expert nem comunidade, num tipo de bicho, um peixe, o que for, na área da saúde, mano, o que for, mas o cara que mexe com que diz que trabalha com pescador, que é expert pescador, na hora que vai subir no barco, vai de tênis, pisou na lama ali do mangue, naquele lugar riquíssimo ali, começa a ficar, não consegue nem subir no barco, não consegue descer, nadar, enfim, não nadar é profissional, uma boa parte dos pescadores não sabe nadar, eles têm uma interação com o ambiente que a gente acha que para não se afogar tem que saber nadar. Não, eles sabem, mesmo não sabendo nadar do jeito que a galera nada, né, normalmente, eles conseguem se salvar. É uma outra interação, é muito doido. E que isso a universidade traz, mas na teoria, no papel. Muito bonito, muito legal e tal, mas e vamos lá na prática, vamos, não tem barco hoje, vamos entrar no mangue aí, vamos se virar aqui, vamos tentar acompanhar o pessoal. Poucos tem isso, né? Lógico, tem as questões, né, você tem que focar mais em uma coisa. Mas eu fui continuando, aí tive que parar, voltar eu sair desses projetos, fui trabalhar com educação, no projeto do governo federal, né, na época do governo Lula e Dilma, acho que era Dilma já, do Mais Educação. E aí eu comecei um relacionamento com a mãe da minha filha, que todo esse processo, eu e ela, a gente sempre estava juntos, na real. Eu e ela, a gente chegou na mesma época aqui, tal, ela veio de Minas, eu vim de Vitória, e aí ela engravidou, e aí as coisas começaram a apertar de novo. Nunca foram boas, mas começou a apertar, e a gente não tinha família lá, não tinha alguém que pudesse, né, pelo menos dar um apoio ali, só os amigos, isso da época do material de construção, os amigos da época das comunidades pesqueiras, que esses eram os que ajudaram mesmo, e que a gente foi, e eu voltei para a área da construção, mas não como no material de construção, voltei como ajudante pedreiro. E nessa que eu estava de ajudante pedreiro, eu ainda estava no finalzinho desse programa na Escola Mais Educação. E o conhecimento do pedreiro de Guriri, mesmo se a gente for pegar, é um conhecimento que dificilmente um engenheiro tem, que é a mesma questão, academia e prática. Guriri tem solo arenoso, é restinga pura, tem toda uma característica diferente, uma ilha, tem todo um ambiente ali, e que os caras já têm as manhas de construir. O engenheiro chega lá, fala, enfim, tem todo
acha que a sapata tem que ser menor, mas, não, pode botar menos cimento, mas o cara, não, que areia, se eu botar menos cimento, isso aqui vai rachar toda a casa, vai ceder por causa do terreno e tal. E eu comecei, pô, tô trabalhando na escola, tem um monte de moleque aqui comigo, uns moleques sinistros, irado pra caralho, bagunceiro na aula normal, mas com conhecimento massa, assim, porque a escola também trava as crianças, o potencial delas. E, cara, eu vou levar esses meninos pra obra. E peguei os meninos, ia com a turma, não podia sair da escola, podia, mas não podia, e minha turma era os mais bagunceiros, o pessoal ficava com raiva porque eu queria sair com os meninos. Eu falei, não, vou sair. Tinha uma obra perto, que eu estava até trabalhando ainda já, que era o pedreiro, era um amigão meu, que foi o que me deu emprego e que deixava eu faltar, matar serviço para ir para a escola. E aí levava os meninos lá, ele ia chapando massa, ia conversando, ia falando, e ele tem um contexto com a ilha também foda, que aí ele ia contando história, ia falando, e os meninos começavam, ninguém saía do ambiente ali, todo mundo entendendo que Guriri não compreende só o centrinho ali, só começaram a entender todo um outro processo, inclusive dessa expansão, essa especulação imobiliária gigantesca que tem dentro da ilha de Guriri, né, que vai desde arrancar toda a restinga, construir, sem planejamento nenhum, mas visando construção, enfim, e levando a comunidade que até então ocupava o centro por utilizarem do mar para pescar, para ambiente de lazer, para cultura, começaram a empurrar eles para as periferias de Guriri e valorizar a orla como todo o Brasil faz. E aí eu comecei sempre tentando unir nesse processo, até voltar, né, enfim. Depois, só para encerrar, né, para a gente ir continuando assim, chegou uma hora que era tão pesada essa questão da academia, né, de uma parte da academia, não são todos, né, tem vários professores que ajudaram a gente pra caralho, tanto com as comunidades, por questões de histórico de luta, mas também por conhecimento mesmo, que dava moral pra gente, né, posso falar um monte aí, mas Marcos Teixeira, a Érica Duarte, Gustavo Prado, a Karine também, enfim, tem a Diógenes, vários professores que, tipo, eles davam suporte pra gente, mas que tinha outros que era nossa, que, ó, a galera queria montar ONG pra criminalizar, que aí começava a vir criminalizando pescador, a galera que achava que o Tamar que fazia trabalho de educação ambiental, que fazia trabalho de conservação, que não sei o que, pode ter os méritos, mas isso só ajuda a criminalizar o pescador. E aí, nesse processo, eu olho para um lado, universidade, olho para outra, comunidade. Sei que a universidade é uma boa ferramenta para a comunidade, mas sei que precisa ter alguém ali também no meio de campo, mas com um olhar mais para a comunidade, mas que tenha contato na universidade, que já tenha passado pelos processos dentro da universidade. E aí eu tinha que escolher. E eu olhei para a universidade, piquei o pé na bunda dela e fiquei para a comunidade. E aí, enfim, desenrola uma outra história que aí já vou de fato para as comunidades mesmo. Por exemplo, tem uma pessoa hoje que ainda é viva. Eu não vou conseguir lembrar o nome dela. Você conhece? Lá do Pontal do Sul, a avó do Joãozinho, a Dona Melinda. Dezedeira. Cachimbim. Ela fundou o Guriri. Ela fundou o Guriri. Ela cortava aquilo tudo na canela, com os filhos atrás, quando né, depois que teve os filhos. Ela ia para barra, ela cortava aquilo de barco não, canoa na época, roçava para fazer plantio de mandioca. Ela rodou Guriri tudo. Inclusive, a meu ver, e pelo pouco que eu fui sondando depois, ela tomou muita pernada da galera de Guriri, da galera não nativa, mas a galera que veio de fora, tomou muita terra dela, porque o território dela era todo aquilo ali. Não só dela, lógico, né? Tem a família dos Lisboa lá, do João, que é meio aparentado também, lá depois do ponto final, do Nelson, que ele também é nativo. Ele era pescador, enfim, é pescador, mas hoje tem comércio, e ele também conta as histórias lá. Mas para eu chegar até essas pessoas, aí, enfim, aí tem o finado Israel de Barra Nova, tem Bino Trivela, é o cara, ele e Israel, que eram irmãos, são duas pessoas que eu conheci nesse contexto de material de construção. Mas ele tem seu Diogo, tem seu Roberto lá em Barra Nova, tem Zé Quati, Dona Maria, que
também são foda pra caralho, são da estrada de Barra Nova. E por aí vai, pra Barra Nova é isso, tem Zitônio, tem Amado Batista, tem o Daniel e a Léo, que é um casal, uma galera muito boa, tem Zinha, tem toda uma Laerte, Simar, Lois, todo esse povo que contextualizou. Mas para chegar a tudo isso, para chegar na pesca propriamente dito, tem a figura de uma pessoa que foi com quem eu comecei a pescar, porque até então eu vivia as comunidades pesqueiras, né? Comecei com aquela história, questão do material de construção, mas o que eu fui fazendo ainda não era o que eles faziam. Eu não pescava, eu não sabia dar um nó na rede, não sabia jogar uma tarrafa, não sabia iscar anzol, porque eu em Vitória ainda fazia, né? Nos outros locais já fazia, mas quem me levou a tudo isso para pescar mesmo foi o Vander, que é um pescador, você conhece também, né? Não é nativo de Guriri, ele vem de Minas num contexto, né, de miséria, de fome, de busca de trabalho, né? Enfim, não era miséria, mas o pai dele veio buscando novos locais, e que ele me leva para pescar vento sul, inverno, à noite de madrugada, com a gente tinha uma aranha velha com rede para arrastar à noite na praia de Guriri, toda a extensão da praia, para pegar canguá, que muita gente conhece como tainha, mas é uma tainha de fato, mas só que maior, que a gente arrastava à noite na praia, né, com vento sul, chuva, tudo. E que aí eu comecei a viver a pesca. Que aí veio a vontade de entralhar uma rede, veio a vontade de comprar um pano de rede, veio a vontade de... Agora eu vou pescar com os caras de igual para igual. Não é fretar um barco, né? Não. É o cara, tô lá, ó, Rom, cheguei 4 horas da manhã, vamos focar para o mar? Vamos. Vou aí, durmo aí, a gente sai junto. A gente faz uma farofa, tem que bater uma farofa antes de ir, leva a marmita e vão pro barco, vão pro mar, vão pro rio, vão pro mangue, o que for. E aí ele que me proporcionou de, né, entrar nesse mundo na prática. Era uma prática conversar com os caras? Era, mas ele foi me proporcionando isso. Na prática eu consegui, junto com ele, mas depois a gente vai também para os outros espaços, e aí eu consegui criar um vínculo de entendimento com o pescador ali, de saber o que, né, de ele falar uma coisa, que seja um peixe, falar uma época do ano, que dá peixe, a lua, a maré, conseguir fazer uma leitura da maré, leitura do vento, coisa que eu aprendi com os caras. A partir desse momento que eu consegui ter essa relação. Mas entre eles tem várias outras pessoas dentro do Guriri ali, o Marrom, o pai dele, o Pardal, o Zé Cueca, esse povo todo foi a galera que não era um pescador, mas pescavam, mas não a maioria não era nativa, mas era da turma que abraçou, que foi abraçado pelo ambiente, que foi abraçado pela comunidade, que hoje para mim são nativos, assim, que foram me proporcionando. Aí sim vem as outras pessoas, né? Vem a galera da Barreira, Cairu, até o Cairu, que também não é nativo da Barreira lá do Cairu, mas ele é a figura do local, mas não é nativo. Tem o Jorginho do Bar, tem uns caras que, né, que tem toda uma questão problemática, que também não são nativos, mas que me mostraram o lado também deles, que é a galera ligada ao Zeca da Meleira, todos os problemas também, mas é um camarada que, né, de conflitos. Meleira e Barreira tem uns conflitos tirando os nativos, mas que aí já muda um pouco a questão dos elefantes e os filhos deles, Serim, Cação, toda a relação dos elefantes ali com as comunidades, que é onde você vai, ele é lembrado, e essa comunicação deles, né? Barreira, Meleira e Barra Nova é uma linhagem só, é uma família só ali, e a galera, os antigos se comunicam. Hoje se perdeu, tá se perdendo isso, mas os antigos, um vai na casa do outro. Seu Diogo, quando vai nos elefantes, é uma resenha danada, é o dia todo lembrando das histórias, aquilo para mim é fantástico. E aí fui chegando neles, assim. Esse é o pessoal, né? Fora as histórias, né? Que algumas até retratadas através de artes, né? Sua de Thiago, e que a gente vai entendendo como era o contexto ali da ilha. Cara, isso é uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, porque perante a comunidade, perante ao ambiente, eu ainda não sou pescador. Não sou pescador assim, pegando esse conhecimento antigo. Não sou pescador.
Porque o pescador antigo, a vivência dele é uma vivência que Guriri hoje, o centro urbano ali não te passa isso. Você não consegue ter essa vivência mais. Aquela parte central de Guriri, do ponto final até o Projeto Tamar, tem um ou outro pescador ali antigo, mas hoje virou uma pesca de diária, e isso me dá uma trava às vezes, porque eu não é comparando, mas eu vejo a realidade da galera de Barra Nova da Barreira, que é uma outra relação com a pesca. Apesar de eu ter ficado morando um tempo em Barra Nova, morando um tempo nas Barreiras e conviver nesse ambiente o tempo todo, meu dia a dia ainda não é acordar e olhar para o mangue, olhar para o mar, olhar para o rio, não é pegar um cavalo, pegar um bote, ou pegar uma bicicleta. Meu dia a dia hoje, por várias questões, né, que também são importantes, a gente faz uma leitura que é importante para a comunidade, na maioria das vezes, pegar o carro e ir até a comunidade, ou acordar, quando eu estou lá, beleza, vou pro bote, vou pro não sei o quê, mas ainda não é o dia a dia mesmo, não é minha vida, não é aquilo. Porém, pelas questões, né, que as comunidades, os enfrentamentos que as comunidades vêm passando, o pescador hoje não quer dizer que ele vai fazer isso também. O pescador hoje também está na obra. O pescador hoje também está trabalhando no supermercado. O pescador hoje também está trabalhando de diária em algum lugar, no restaurante, por questões óbvias, né? O capitalismo, é o sistema que a gente vive. O pescador, que aquilo que ele tinha de peixe, que pegava um robalão de 10, 15 quilos, ele ia trocar por arroz, conseguiu o sustento dele. Não precisava pagar energia, não precisava pagar imposto de não sei o quê, enfim, que não é uma outra discussão, mas ele não tinha isso, ele não precisava ter que passar por problemáticas que dos centros urbanos, e que eles vão empurrando isso para os pescadores hoje, que precisa realmente o conhecimento que é valorizado hoje na comunidade pesqueira não é o conhecimento deles. A escola também faz parte da coordenação do Comitê de Educação no Campo, tem uma pedagogia diferente, mas até isso, às vezes, bate contra o sistema, bate contra um próprio vestibular, então, bate contra sei lá, um outro concurso, o que for, que a criança, o jovem ali, ele é forçado, via televisão, via o que for, a focar naquilo. E aí o pescador precisa, então, garantir que a criança tenha uma condição de ir para aquilo, e que começa, né, ele não tem mais essa visão do mangue, do barquinho, do bote, do barco dele para ir para o mar, o que for, ele não tem, da rede. Poucos ainda conseguem manter isso. Então, nesse contexto, de ter que sair, de ter que garantir, né, o sustento ali, em cima desse capital desgraçado, assim, essa porra toda assim, sim, porque hoje, para o que é reconhecido pescador hoje, que é ridículo, é você ter documento, é você ter um curso da Marinha, é você ter o RGP. Eu não tenho RGP ainda por uma outra questão que eu preciso chegar numa etapa para isso. Já poderia ter feito, qualquer um pode fazer o RGP, que é o Registro Geral do Pescador Artesanal, mas ainda para ter o RGP eu ainda quero ter algo a mais, assim. Eu ainda quero ter mais um conhecimento para honrar aquele documento. Não é honrar quem produz aquele documento, mas é poder falar para o pescador: não, eu tenho RGP. Não, você é pescador. Porque existe um conflito de quem... eu sou pescador, tá, eu tirei o RGP. Calma aí, você não é pescador, você tirou o RGP por causa do seguro defeso. Então, assim, eu tenho o curso da Marinha para pilotar embarcação de pesca grande, em alto mar. Esse curso eu tenho, que é de pescador profissional. Isso aí, se eu bater em qualquer lugar, não, eu sou pescador profissional. Então, se eu bater de frente com, sei lá, alguém de fiscalização, algum professor aí que se diz, o cara, não sei o que e tal, não são todos, né? Novamente, a universidade é foda, é importante pra caralho. Mas eu posso abrir a carteirinha, tá aqui, ó, na Marinha, pescador profissional, reconhecido no Brasil todo, e, enfim, tem toda uma... E aí, esse contexto, é até difícil de explicar, assim. Mas algumas coisas eu aprendi. Primeiro, o conhecimento dos antigos. Eu consegui entender, consegui vivenciar, consegui entrar em conflito com eles. Um conflito bom, não é aquele conflito de
coisa ruim de morte, esse negócio, não, um conflito de interesse saudável, assim, de entender, de buscar conhecimento, de provocar, de por que está acontecendo isso, por que chegou a isso, por que está nesse processo. Desnaturalizar a coisa, né? E, justamente. Que aí também choca um pouco com a questão de se eu me sinto da comunidade. Aí tem a comunidade me aceitar. Não é quando todo mundo te abre a porta, não. Porque a comunidade, quando chega gente de fora, todo mundo fica receoso. Mas receoso por quê? Pelo processo histórico que veio. Vamos botar os caras pálidas, chegam já querendo foder tudo. Chegam para roubar tudo dos caras. De um jeito diferente. O sistema capital bem para foder com todo mundo. Então, e aí quando eu vejo isso comigo numa questão assim de poder de igual para igual discutir com o pescador, e daquela forma está prejudicando a comunidade, e que ele entende que eu posso falar pela comunidade, isso para mim é o reconhecimento. Que agora que eu venho passando por isso, depois de 10 anos em Guriri, 2 anos atrás que eu comecei a entender isso, nesse processo. Participar dos conflitos, tá ali. Quando é para juntar todo mundo, junta A, B, C, D, todo mundo da comunidade, a gente vai, todo mundo com facão na mão, nós vamos vai para cima. Esse processo já consegui. E falando dos conflitos e do capital, né? Do capitalismo, quais são os desafios que você vê hoje para Guriri, os principais desafios? Assim? Para a ilha de Guriri, primeiro, de tudo, o maior desafio é manter essa tradicionalidade desses locais, que aí em si é o maior desafio, porque esse desafio vai abrir outros, que é o quê? São os empreendimentos, é a especulação imobiliária, é a falta de planejamento dentro da ilha, como se diz, é a vitrine que é passada para essas comunidades, de como que é a vida boa, como que não, gente, olha esse celular aqui, o celular tem que ter todo mundo, não tem problema não, mas o celular, vamos pro TikTok, porra, você usa o celular para outra coisa, vamos apresentar o mundo mesmo, de fato, para as pessoas. E aí vem os empreendimentos, vem uma coisa também que é muito presente no Norte, a política do Norte ainda muito de capitão, assim, muito de coronelismo, assim, ainda. E isso também devasta tudo, acaba com tudo. Exploração de petróleo da forma que está, da forma que iniciou. Hoje, vamos falar que hoje não é que melhorou, mas virou um pouco diferente, que agora piorou com a privatização dos postos de petróleo que tem lá. Os portos que estão para vir para a região, a falta de saneamento básico, o crime de Mariana, do rompimento da barragem lá da Vale, da Samarco, da BHP. E tem uma coisa ainda que veio na mente, cara, que também é sinistro para dentro de Guriri, assim, para dentro da ilha. Mas eu vou tentar reformular ela, pensar de uma forma que dê para entender, assim, que é um desafio para Guriri sinistro. Mas enfim, né, eu acho que no decorrer, na conversa já dá para criar uma ideia do que é Guriri, o que é os desafios. Mas enfim, tem Salgema, tem uma porrada de coisa, interesses do capitalismo, do capital, interesses das empresas, a própria política de Estado hoje. O governo federal hoje é bom, mas, enfim, é rodeado, tem vários problemas, não é aquela ideia do que a gente acha que deveria ser e que funcionou quando não tinha nem nome, não se dava nem nome a isso, mas que era o ambiente sendo de quem é de fato do ambiente, do povo ali, dos povos tradicionais que estão ali. Então é tudo isso que envolve, que a gente precisa. É um desafio, mas, enfim, se a gente não lutar, se não continuar conversando ou ocupando os espaços, inclusive esse de não posso pegar um barco, vou ter que pegar um carro para ir batalhar, lutar lá na casa do caralho e bater em Brasília, bater em Vitória, bater em São Mateus. Isso a gente vai fazer. Parece que não, mas é bom que você anda, viagem, não. Isso é um sacrifício, que eu queria estar lá. Eu já chutei a universidade por conta disso. Então eu queria estar lá. Agora eu vi que não dá. Tem que estar junto com a comunidade, mas esse vai ser o meu papel. Até porque meu espaço é esse. Uma boa história de pescador. Cara, tem uma muito boa
Então, é isso. Tem uma que é verdadeira e outra é mais ainda. Que aí tem uma, assim, uma bem interessante, que é essa eu escutei e é de um camarada, um pescador mesmo, nativo, que realmente é pescador e que, né, confio demais. É que ele pescando perto da ponte ali do Mariricum, na ilha de Guriri. Ele tava pescando, tarrafando. E a canoa, soltou a canoa na maré, e aí você vai aproveitando, vai pescando. E aí tinha um ponto que ele sempre via um burburinho ali, um mexido na água, mas nunca pegou nada. Ele jogava uma pedra para ver se era robalo, para jogar, porque o robalo sai, ele jogava para ver se pegava, e nunca conseguiu pegar. Mas um dia ele viu, soltou a canoa novamente, foi para esse ponto, ele não jogou pedra. Falou, vou tarrafar em cima, estou cansado desse trem, vou jogar tarrafa em cima. E aí jogou. E no Rio Mariricum, antigamente dava muita piaba. Ali é muito piaba mesmo. Porque ali ainda tinha bastante água doce, né? Nisso que ele jogou, a tarrafa foi descendo, ele foi puxando, foi para centro. Quando ela sentou, deu um puxão. Deu um puxão, ele travou e soltou um pouco. Travou, aí o bote ia e voltava, ele segurava. Ia, voltava. E aí foi puxando. Pô, cara, já pensando que ia ter que pular, mas eu até fico com medo de perder o bote, o maré já estava começando a correr. Ele puxou e pesou. Quando pesou, ele travou. Quando travou, veio puxando. E aí, como era uma área de piaba, ele falou, pô, é área de piaba, deve ter algum robalo comendo aqui as piabas. Esse é um robalão, tô feito, vou garantir o peixe da semana. Diz que ele foi puxando, viu um rabo diferente, meio prateado, aquele negócio assim, rapaz, não tá parecendo um robalo não, foi puxando. Aí, duas puxadas depois veio a parte do meio do peixe. Parte do meio não, passou o rabo, ficou um pouquinho ali onde tem uns esporãozinhos e tal, ele, pô, mas o peixe é grande. Quando ele tirou mesmo, depois de ter um tarrafão bonito, rapaz, nossa, puxou, rapaz, uma piaba de 12 quilos. E aí, rapaz, ele ficou tão doido que assim, né, piaba, né? Piaba tinha muito ali, mas ele não sabia que tinha mãe, tava ali, né? Aí ele, porra, caraca, jogou. E ele pensou que era um roubado, dava muita época, mas quando puxou, ele, rapaz, né, que é uma piaba de 12 quilos. Eu achei mais, porque na época ele não ia pesar, né? Mas naquela sensação ali dele, né? Sem balanço. Devia ter mais um pouquinho. Pesou. E com a maré também tira a noção do peso do pescador. Nisso que ele puxou e botou, embarcou o peixe, passou um outro camarada, o primo dele, um compadre dele lá, passou do lado de canoa também, tarrafando. Só que ele passou já, para passar do ponto dele, passou, já remando, e aí gritou, compadre, rapaz, você tá pegando peixe, cara, acabei de pegar uma que dá uns 12 quilos, roubá-lo? Não, rapaz, uma piaba, o cara, porra, piaba, 12 quilos, cara. Falei, rapaz, espera aí então. Aí ele passou do ponto, jogou a tarrafa de novo. Esse cara que passou, o pai dele, falou, não, beleza, você pegou a piaba de 12 quilos, né? Piaba, né? Beleza, tranquilo. Aí ele falou, agora vamos ver se eu não pego um trem melhor do que essa piaba de 12 quilos. O cara passou um pouco, tarrafou. Nisso tarrafou num lugar que ele nem tarrafava, não. Pegou, foi, mas não era tão pesado, não. Ele falou, pô, me lasquei agora, hein? Ele falou, pegou, tá batendo nele, vai patar, mas acho que não é grande, não. Mas é um negócio meio aceso. Aí ele olhou de longe assim, uma lamparina debaixo d'água acesa, por causa da querosene, acesa. Ele, rapaz, a lamparina acesa, ele, rapaz, lamparina acesa debaixo d'água, molhada, ué, não pode isso não, diminui essa piaba aí que eu falo que tá apagado, então, aí o cara foi e tirou, rapaz, mas é verdade, apagou depois a piaba, porque é isso, né, o negócio molhou demais e apagou a lamparina, mas é isso. Agora, essa é uma história doida e verídica, na verdadeira. Agora tem as histórias nossas, assim, né, que já aconteceu, mas que aí é verdadeira também. E aí uma que aconteceu comigo, que foi uma vez, bem rápido. Foi uma vez, a gente estava pescando, era verão, era final de verão. A gente pescando na praia de manhã, a gente botou uma rede, era março, por aí. A gente botou 2 panos de rede, 60, 70. Colocamos 2, porque foi uma das primeiras vezes que eu ajudei a entralhar. A gente amarrou, botou e deixou lá, botou ancorote, ia nadando, soltava a rede, ancorava e botava. E aí a gente lá
a maré começou a correr, bateu o vento sul de manhã e vira o tempo. E aí a gente começou a deixou lá pescando, ficamos em cima, tomando um parar tudo, conversando, resenhando, fumando cigarro de palha, aquele negócio todo. E resenhando, deu a hora, vamos lá cortar, vamos lá mirar a rede. E miramos a rede, vamos mirar a rede. Nisso que nós miramos a rede, eu fui atrás, o bando na frente, e um outro camarada lá no bugre, em cima do cômodo da praia. E aí ele saiu. Só que nisso, eu falei, ô Van, eu vou dar a volta, você vai mirando ela aí, que a maré estava muito alta, você vai mirando ela aí, eu vou virar para puxar o ancorote. Porque ele folga aí, dá pra gente puxar na corda, senão a gente vai rasgar o pano da rede. E as tralhas, a chumbada, a gente vai perder tudo. E aí eu soltei da rede. Nisso que eu soltei da rede para passar ele, era para ter soltado contra a maré. Eu soltei a favor. E a maré me levou. E foi me levando e eu não tinha como nadar. Contra a corrente estava muito forte, muito forte. E a maré pegou uma reversa lá que foi me levando para fora. E aí passou uns 30, 40 minutos, eu já não conseguia ver a costa mais. Não conseguia mesmo, porque a onda levantava, eu via o topo do cômodo da duna da Restinga, ali, perto dos postes, perto do Marílio, da Meleira, só que beirando a praia. E aí subia, eu conseguia ver a ponta do cômodo da praia e descia. Aí nisso que eu subi, eu ainda deu pra ver de longe alguém correndo em cima do cômodo, da Restinga, meio que correndo, enfim, tava correndo lá. E aí, beleza, 30, 40, uma hora e pouquinho, eu boiando já naquele sentimento assim, cara, se tiver que ser, pensando ali, né, nós, com Iemanjá, com nós somos navegantes, todo mundo, nunca fui apegado a muita religião, mas aos festejos, à tradicionalidade, sim. E eu conversava muito com o pessoal de Barra Nova, e eu, cara, não, calma, se eu ficar doido aqui, eu vou morrer, já tentei nadar tudo quanto é jeito. A favor da correnteza, contra a correnteza, tudo quanto é jeito. Eu parei, boiei, e aí eu tenho mania de boiar e botar a mão para trás, assim. Aí eu fiquei boiando e falei, não, se tiver que ser, vai ser. Nisso, o vento deu uma acalmada, eu virei e falei, vou dar uma nadada aqui só para tentar me aproximar de algum lugar. E aí, o maré me levando para fora. Cara, sem sacanagem, quando eu dei uma abraçada com a cabeça debaixo d'água. Quando eu levantei a cabeça, levantei o braço para dar mais uma abraçada, eu bati como fosse um disco, mas gigante assim, marronzado, era um couro meio áspero. Quando eu bati naquilo, foi aquele susto. Eu bati, puxei a mão, vi que era áspero. Eu nem olhei, nem empurrei, nem fiz nada, não. Quando bati, eu virei contra a corrente, sem sacanagem, contra a correnteza, saí nadando. Fui até bater em terra. Quando eu bati em terra, minha filha tinha poucos meses de vida. Quando eu bati em terra, os caras, os pescadores que estavam comigo, eles já, tipo, lá angustiados, tentando falar com o bombeiro, ligando para a polícia, para já falar, morreu, sumiu, já era, não sei o que a gente faz mais, tá com o neném pequeno. Eles me contando depois, como que eu vou avisar a mãe da minha filha, como que eu vou falar, como vai ser esse processo. E aí eu parei, sentei e falei, cara, não sei o que aconteceu, o que é isso, o que foi eu falar para mim mesmo, né, para ficar tranquilo, é isso, é manjar, é o ambiente ali, é o mar, fala, não, tá de boa, véio, tá de boa, se tiver que ser, eu não vou desesperar por conta disso, uma hora chega. E aí foi o que virei, fui nadar, bati nesse bicho, não sei, depois a gente podia achar que podia ser baleia não, arraia ou tubarão pela textura da pele. Se fosse tubarão deveria ser um tigre, porque a coloração era mais voltada para o tintureiro. Ou a arraia podia ser nem a jamanta, né, mas a manteiga, uma outra que fica um pouco maior e que me deu força para de fato nadar. Mas eu nadei contra a correnteza, contra a maré. Só que a maré não estava me empurrando, mesmo contra ela não me empurrava. Foi um negócio meio que me deu um caminho assim para voltar. E aí eu cheguei na terra e o cara que eu vi correndo, uma pessoa que estava correndo, e estava desesperado com a garrafa de beota no braço, que a gente estava tomando uma. Ninguém estava bêbado, assim, né? Tava normal. E aí ele correndo, e ele falou, cara, não tinha sinal de telefone, não achava.
E às vezes dá sinal ali na praia. E ele, cara, não achava, a gente já ia pegar o bug, mas a gente queria ficar aqui, tava esperando alguém passar para pedir socorro. E aí contaram a história, os caras nunca mais quiseram pescar, não queriam falar muito sobre o assunto. Eles ficaram mais assustados que eu. Eu fiquei cansado, fisicamente. Mas eles estavam abalados mesmo. Foi sinistro. E quando a gente chega em Guriri, no Bar do Birosca, perto da pracinha, contando o caso, eu ainda assustado, assim, cansado, mas também assustado, e eles bem para baixo. E aí conversando com o pessoal lá, os caras, chega uma pessoa que estava na praia no centro, pô, acabaram de achar um corpo lá em Guriri, uma pessoa que foi nadar, a maré levou e acharam o cara embaixo, que já morto. Aí um rapaz lá, um senhor mais antigo, assim, nativo de Guriri, ele falou, cara, hoje era para levar alguém. Agora, quem não tem fé, quem não é do local, é o que é escolhido para ir. Quem é do local sabe respeitar, isso aí volta. E aí você voltou, né? O cara, infelizmente, morreu. Isso é a natureza, assim. Isso foi uma coisa, tipo, que tocou. É uma história, mas tem um contexto ali que até hoje todo lugar eu conto nesse contexto. Assim. Que aí entra essa questão da pesca, assim, sabe? Se fosse outra, como que você solta da rede, como que você não tava de colete, como que você tava... Cara, a realidade nossa da pesca tradicional não é colete, é bom, beleza, salva a vida e tal, mas assim, a nossa realidade quando você está vivendo é uma outra, assim, é um outro meio. E que, de fato, a gente foi eu vivenciei, fui vivenciando isso. As pontas de Guriri. É você ter o mar, o rio, o mangue e a comunidade num ambiente só. E que isso é tratado como um ambiente só. A vida deles é aquilo ali. O mangue não é mangue se a pessoa não estiver ali. Se o pescador e a pescadora, marisqueira ou marisqueira, o catador de caranguejo ou a catadora de caranguejo. Guriri tem isso. A ilha de Guriri. Não vou falar o centrinho ali. Mas que, inclusive, o convite não pode ser para esse centrinho. Mas, enfim. Faz parte da ilha. É a realidade da ilha. Essa é a melhor coisa de Guriri. Assim. É o conhecimento, a fala das pessoas de lá. E que é abortado muito no dia a dia, mas é a energia do lugar, é a sinceridade, são os problemas desses locais. Isso é a melhor coisa. O visual, isso é de tabela. É o que você vai encontrar. Mas essa energia, essa sensação que dentro do mundo que é hoje, de fato a gente tem um mundo muito lá da puta. Você tem locais ainda como esse, que, mas eu vou para Guarapari, eu vou para... Vai, pode ir. Que não é para você não, isso não é para você não. Eu vou para Itaúnas. Tem a galera boa também, mas tem muita gente fora que a visão de Itaúnas é dinheiro. Não é igual os camaradas lá, Fafá, os meninos da associação, os pescador nativo, caçador, pescador nativo de lá. Mas Itaúnas resume. O convite para Itaúnas normalmente é feito em cima das pousadas. Nem em cima do que Barra Nova, Guriri, Barreiras Meleiras tem, não. Proporciona não é pousada, não é praia, não é passarela bonita que esse prefeito doido fez lá. É o ambiente. É esse ambiente que eu sou o mangue, eu sou a terra, eu sou a água, eu sou o ar, eu sou a praia, eu sou a areia, eu sou tudo. Esse é o ponto de Guriri. E, tipo, é uma família mesmo. Todos os conflitos são uma família. Agora, o convite... E aí, o convite é muito doido, assim. Porque eu acho que o convite é um pouco do que eu falei. Porque quem quer ir para Guriri... A primeira vez que eu fui para Guriri foi através de um convite. O convite quê? O que era passar de Guriri? Trio elétrico. Um dos melhores carnavais do Brasil, teve a época. Um dos melhores carnavais do Espírito Santo. Competia com Construção da Barra só. Que era pau a pau, lugar bonito, praia, gente de fora, galera massa, bonita, cerveja, sei o que, cachaçada, que se fosse por isso eu não estaria mais em Guriri, não. Eu ia ser veraneio e fazer bagunça. Então, o convite é o que tem Barra Nova, Barra Nova, Meleiras, Barreiras, Azeite, Tábuas, esse ranchinho, esse é o convite. O convite é você chegar em Guriri e perguntar o que é esses locais. Não é achar que Guriri é aquilo ali que tem barzinho massa, que tem casa de show internacional, tem não sei o que tem não sei o que lá. Não, aquilo não é Guriri, não. O convite é você olhar para essas propagandas de Guriri
imaginar o contrário e ir. Aí sim. Aí você pode ir à vontade. Esse é o melhor convite. Guriri é isso. Vai te proporcionar coisas que mexe com o sentimento, que mexe com a cabeça mesmo, que mexe com o coração, que mexe com a alma, que mexe com o que for, com a energia que você tiver. Guriri, ele mexe é uma ilha, de fato, não é mágica, não é mágica, é a realidade, uma realidade irada, boa, foda pra caralho, e que é o orgulho de meu, assim, que eu tenho que não largo. Até tava comentando com uma companheira hoje que eu posso ter que mudar, né? Eu moro de aluguel, eu posso ter que mudar. E eu, mesmo que continuar, cara, não, mora aqui, não. Eu já passou da hora de ter que mudar para, de fato, para Barra Nova, de fato, para Barreira. Não durante um tempo, igual eu fiquei um tempo na Barreira, um tempo que eu fiquei em Barra Nova, mas morar mesmo, ir para lá. Enfrentar a estrada ruim, enfrentar a praia, enfrentar tempo ruim, chuvoso, falta de peixe, óleo batendo na praia, a gente tendo que se virar como pescador, como comunidade tradicional, enfim, empreendimento batendo lá, ameaça de morte, o que for, tem que estar lá. Melhor do que estar em Guriri, na parte urbana ali, que não é nativo. A última casa que eu vi, uma das últimas casas que eu vi, que era nativa em Guriri, era o que me vê Guriri sendo nativo, casa nativa ainda, é quando eu vou no quintal de uma pessoa, não é beirando a praia não, lá nos fundos, onde for, e que tem um pé de coquinho Guriri dentro do quintal da pessoa. Aquilo ali me remete ao que é Guriri. Não casa com vidro, que esses troços bonitos, que igual tem lá, que dizem que é bonito. Mas quando tem um pezinho de Guriri ali, aquela casa, você pode ter certeza que a energia é outra. É basicamente isso, velho. Turma, um abraço para todos e todas. Tamo junto e Guriri é isso. E agradecer o Thiago, principalmente, porque apesar desse projeto a gente ter dialogado muito, construído assim, a partir de umas ideias, o mérito é do Thiago. Porque, cara, a ideia do Thiago e a importância do Thiago para Guriri, não só como ilha, mas como comunidade, como valorização do território, como reconhecimento de um território tradicional, de luta, de criar ferramentas para proteger esse território, cara, é a partir do que o Thiago faz, do que o Thiago dialoga, do meio de vida, do jeito do Thiago, inclusive de abrir espaço para as próprias comunidades, para nós, para todo mundo poder falar nesse ambiente. E Thiago é nativo pra caralho. Thiago tem muito mais tempo de Guriri, o pai dele tem maior história, uma vivência não só na ilha de Guriri, mas no entorno todo. Então ele desbravou todos os manguezais, os alagados, Lagoa da Suruaca, todos esses cantos ele tava junto. Então eu acabo aprendendo pra caralho com o Thiago, na verdade. Pra a pessoa me entender, tem que ser mendigo profissional, que eu tenho uma calça, umas 3 bermudas e umas 5 camisas. Somos dois, então. Valeu demais, Thiagão.